Olha, sem dúvida, a pandemia do novo coronavírus causou um impacto muito forte na economia do mundo inteiro. Por determinação das autoridades, empresas tiveram que fechar as portas. Infelizmente, muitos trabalhadores perderam o emprego no meio desse clima de incertezas. Mas a gente quer saber quais são os direitos dos empregados e empregadores durante essa situação. Quem responde para a gente é o advogado especialista em direito trabalhista, Geraldo Carvalho, que vai estar conosco ao vivo. Geraldo, tá comigo aqui? Boa noite. Quais são os direitos que nós podemos reforçar, né, do trabalhador, mesmo com aquela série de medidas que foram autorizadas pelo governo federal, né, que flexibilizou, de certa forma, exatamente a questão do trabalho com carteira assinada, né? Apesar dessas medidas, quais os direitos continuam sendo válidos e o que é que a gente precisa observar exatamente nessa relação empregado-empregador? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Boa noite a todos os telespectadores da TV Pajuçara. Boa noite, trabalhadores e trabalhadoras do estado de Alagoas, a quem eu presto minha homenagem. Bem, a regra de demissão, ela está mantida como regra, naturalmente, da forma que já era. O que é que ocorre? Se for demitido sem justa causa um trabalhador, uma trabalhadora empregada, é devido verbas rescisórias como aviso prévio, concedido, trabalhado ou indenizado, férias proporcionais, eventuais férias vencidas, 13º vencido, 13º proporcional e a multa rescisória do FGTS, aqueles 40% conhecidos. Bem, a regra está mantida assim. No entanto, é importante informar para o empresariado e para os trabalhadores, para os empregados, que diante dessa condição de pandemia nacional, reconhecida pelo Legislativo brasileiro através do Decreto Legislativo número 6, como condição de calamidade pública, e pela MP 936, como condição de força maior para os fins legais e especialmente de legislação trabalhista, isso ocorre que no artigo 502 da CLT é trazida uma previsão que na hipótese, e exclusivamente na hipótese de extinção do contrato ou da empresa, extinção definitiva, que fique claro, da empresa ou de um dos seus estabelecimentos, ou seja, ou da sede, ou da empresa como um todo, ou de uma das suas filiais, aquele trabalhador que está vinculado à empresa ou aquele trabalhador vinculado àquela filial que foi extinta, ele poderá ser demitido sem justa causa e essa rescisão ela fica mais leve para o empregador, de modo que ele não terá que pagar o aviso prévio indenizado e nem deverá conceder, porque foi extinta por causa dessa condição reconhecidamente de força maior, e também não precisará pagar a multa fundiária na sua totalidade, mas apenas a metade, ou seja, aquela multa sobre os depósitos de FGTS, que ordinariamente são de 40%, agora ele só precisa pagar 20%. Lembrando, apenas e exclusivamente na hipótese, pelo menos é o que diz o artigo 502 da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, apenas na hipótese de encerramento definitivo ou da empresa como um todo, ou do estabelecimento empresarial daquele trabalhador, daquela empregada que foi demitido, certo? Agora, Sim, doutor... deixando claro que mantidas as demais verbas rescisórias, ok? É importante essa sua fala, porque a gente já recebeu até algumas denúncias de algumas empresas que estão demitindo sem pagar e dizendo que o governo é que deveria pagar porque o governo que decretou o fechamento. Não tem nenhuma base legal isso, não é, doutor? Bem, peço atenção de todos os trabalhadores, trabalhadoras, empresárias, setor produtivo como um todo, para o que eu vou dizer agora. Bem, isso é uma confusão. O que é que ocorre? Há um instituto jurídico, há realmente uma teoria jurídica embasada por parte da legislação brasileira de que, na hipótese de fechamento de uma atividade, fechamento ou suspensão de uma atividade, em decorrência de ordem do poder público, seja ele no âmbito da União, no âmbito estadual, no âmbito do município,
Agora, decorrente do seu poder discricionário, e traduzindo para quem não entende os termos do juridiquês, decorrente de uma opção do poder público. Vou dar um exemplo. Eu quero passar uma estrada aqui onde está a sua loja. Os comércios que estavam ali na L101 Norte, aqueles comércios que ficavam na beirada, o governo naturalmente indenizou e determinou que saíssem dali. As pessoas que precisaram demitir em decorrência dessa circunstância, ele naturalmente teve que demitir, tiveram que pagar uma rescisão que não era ordinariamente prevista. Nessa hipótese, quando essa suspensão ou esse encerramento da atividade empresarial que levou à demissão é decorrente do poder discricionário da administração pública, por opção, aí sim existe a hipótese de, em regresso, o empregador cobrar da Justiça ou do Estado, ou, quando for processado pelo trabalhador, trazer o Estado para pagar. Mas precisa ficar claro, isso é uma confusão que algumas pessoas do meio jurídico estão realizando, mas a jurisprudência e a própria lei em sua aplicação não é desse sentido, tendo em vista que, no caso concreto, essas suspensões de atividades específicas por tempo determinado ou ainda que indeterminado, ou os fechamentos que assim ocorrerem, não são decorrentes de opção, de mera opção do Estado, porque eu quero fazer isso aqui, porque eu quero que você pare. Não é o poder discricionário que está sendo exercido, mas sim o dever de proteção à saúde e segurança pública, sobretudo à saúde pública, obedecendo determinações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades sanitárias. O que significa dizer que, na verdade, o Estado, quando diz fecha, ele está sem opção de fazer diferente. Não é um poder discricionário onde ele pode fazer ou não. E essa teoria simplesmente não se aplica. Isso é uma confusão que pode gerar, inclusive, um passivo trabalhista futuro para esse empresário que demita achando que não vai pagar, porque será processado e, muito provavelmente, o Poder Judiciário irá determinar que ele pague aquela rescisão que não pagou, como não foi feito um acordo, como ele não tentou nenhuma outra medida que seria possível para evitar aquela demissão, porque estava se confiando nessa informação. Ele vai ter que pagar também multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, pelo não pagamento naquele prazo de 10 dias. Ele vai ter que pagar, possivelmente, até uma indenização por ter prejudicado a parte nesse sentido. Então é muito importante não só não cair nessa conversa, como também disseminar essa informação. Temos muitas outras medidas que a legislação já previa ordinariamente, a própria CLT, a possibilidade de antecipação de banco de horas negativo em decorrente da condição de força maior. A MP 927 trouxe a possibilidade de antecipação de férias o quanto precisa, antecipação de feriados. A MP 936 trouxe a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada de salário. Não precisa demitir. Agora, se demitir, faça de acordo com a legislação, não confiando nesse pagamento do Estado, porque ele não virá. Muito obrigado pela sua participação e foi bem esclarecedor esse último ponto ainda, né? Infelizmente ainda tem pessoas, empresas que querem, na verdade, se livrar de uma situação e não pode, realmente não tem nenhuma base legal, né? Tem uma confusão jurídica, como o senhor explicou, mas depois essa conta vai ter que ser paga. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor, um feliz Dia do Trabalhador também.